O texto de base, Will, é Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Aliança mosaica. Já mandei para você o arquivo, tá bom? Você já tem o arquivo, se quiser ir anotando. Tem muita coisa que está anotado, tem muita coisa que não anoto e que à medida que Deus vai me dando graça e sensibilidade, Ele vai ministrando, vai acrescentando. Então, se você está com o seu papel, com a sua anotação aí, seu bloco de notas aberto, fique à vontade para juntos nós conversarmos com a Bíblia aberta. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me usa para falar com meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória, honra, louvor do teu nome. Faça essa oração e agradeço, que tenho a certeza que o Senhor está entre nós. Concorda? Diga amém, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler o texto de base, olha, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Pois bem, se você fizer a leitura e quiser entender melhor a respeito de toda essa conversa da aliança de Deus com Moisés, ou aliança israelita, aliança que Deus estabelece para marcar um povo para a vitória. Você pode pegar depois com mais tempo aí na tua casa e fazer a leitura em cima do capítulo 19 até o capítulo 24. Nós não vamos ler todo esse texto aqui, né? Mas desde o 19:1 até o final do capítulo 24. Todos esses 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 capítulos, você vai entender com mais detalhes a respeito da aliança mosaica, ou seja, a aliança de Deus com Moisés. Conforme eu já adiantei, a cor para essa semana é a cor preta. Jó 30:30 diz assim, olha lá: minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Lamentações 4:8, mas agora estão mais negros do que o carvão, não são reconhecidos nas ruas, sua pele enrugou-se sobre seus ossos, parece agora madeira seca. Jeremias 8:21, estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim. Jeremias 14:2, Judá pranteia, suas cidades estão definhando, seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Efésios 5:11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Salmos 17:8, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Salmo 18:11, fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Salmo 97:2, nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Muito bem, olha só, quanta coisa para nós pensarmos, aliado, ligado, né? Se você for olhar na Bíblia, peguei alguns textos que falam de momentos adversos, e esses momentos sendo simbolizados na cor preta,
simbolizados, é um simbolismo. Ainda ontem eu conversava com um rapaz, com um jovem, e nós falamos um pouco a respeito do simbolismo, dos símbolos, falamos da importância e do cuidado que uma pessoa deve ter em relação aos símbolos que ela faz uso, porque a partir do momento em que eu estou fazendo uso de um símbolo, eu estou dizendo, eu tenho uma ligação com esta causa, eu tenho uma ligação com esta pessoa, eu tenho uma ligação com este objeto, eu tenho uma ligação com este ídolo, e assim por diante, Então, agora aqui nós vemos o quê? Uma simbologia em cima da cor preta. Conversando com esse rapaz, eu ainda falei para ele da aliança. Eu estava e estou com a minha aliança, e minha mão hoje está meio inchada, não consigo tirar a aliança aqui, como de costume faço, mas a aliança, ela não é a Márcia, mas a aliança diz, eu tenho um compromisso com a Márcia, é um símbolo que eu faço uso para dizer a tantas quantas pessoas necessário for, aliança com a Márcia, é o simbolismo, tá bom? Então, nessa manhã, a cor preta traz para nós esse entendimento, o símbolo da dor, da vergonha, da doença, das trevas, da morte, da humilhação, do esconderijo, debaixo das asas, da proteção em Deus, tá? E isso é importante nós pensarmos nessa manhã, a importância de nós entendermos o porquê das dificuldades e como vencermos as dificuldades. Ainda falando da minha conversa com um rapaz, com um jovem, falei com ele da dificuldade e apresentei o plano de salvação. E ele assim fez a confissão, entregou ontem a vida dele a Jesus, confessou Jesus como Salvador da vida dele. Pois bem, toda dificuldade, todo problema tem uma solução. Já diziam, só não dá jeito para a morte. A única coisa que não tem jeito é a morte. E não é verdade, porque até a morte ela teve um jeito. Jesus venceu a morte, e aquele que está em Jesus vence a morte também. Então, quando nós começamos aqui nessa nota de introdução, falando da cor preta, do simbolismo da cor preta, o simbolismo, às vezes alguém já disse assim, a coisa está preta para o meu lado. Tem até uma música sertaneja antiga que diz, a coisa está feia, a coisa está preta, e quem não for filho de Deus está na unha do capeta. É uma música sertaneja antiga. O Will, o Marcão, acho que nem conhecem a música, que essa música eles não tinham nem nascido, ainda já era cantada. Mas é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa olha e vê e fala, puxa vida, no meu casamento a coisa está preta. Ou o outro diz, a minha vida financeira está com a coisa está preta. Ou ainda na empresa, olha, a coisa está preta aqui na nossa empresa, e assim por diante. É esse simbolismo, é um simbolismo. As cores, elas são direcionadas e não foram direcionadas por mim. As cores, elas trazem a sua simbologia, simbologia, tá legal? Então, aí nós vamos entrar aqui na conversa da aliança. Deus está conversando com Moisés, e Deus está liberando sobre Moisés uma palavra, uma aliança. Mas a palavra, Marcão, ela não era exclusiva para Moisés, era também para Moisés, e através de Moisés. E isso é importante nós pensarmos, que a palavra, a promessa, as bênçãos, elas não são
única e exclusivamente para nós. Elas são para nós e através de nós. Elas chegam na vida de muitas pessoas. Então aqui Moisés está recebendo uma orientação e é válido nós acrescentarmos que esta aliança feita de Deus com Moisés e consequentemente com os israelitas é uma aliança condicional, tá bom? Então é uma aliança condicional. Você vai ver que Deus falou com o Abrão. Nós já conversamos sobre o Abrão aqui. E Deus disse: Abrão, vamos fazer uma aliança de sangue, então, para você ter certeza que eu vou manifestar o meu poder na sua vida. Abrão dormiu, Deus passou. Nós conversamos disso a semana passada. Por quê? Porque Abrão não teria condição de fazer nada. Abrão não ia dar conta de honrar aquilo que ele estaria votando com Deus. Abrão simplesmente dormiu e Deus passou por entre os animais. Porque a promessa de Deus sobre Abrão, ela era única e exclusivamente voltada para o poder de Deus. Não era Abrão que ia fazer acontecer. Deus ia manifestar o poder na vida dele. E através da vida de Abrão viria uma descendência numerosa. Com Noé, mesma história. O que Noé teve que fazer? Igual Abrão, acreditar. Noé, vou mandar água, constrói uma arca, entra na arca, você, sua família, e aqueles que estiverem na arca serão salvos, porque terá muita água. Aqueles que não estiverem na água acabarão perecendo. Qual que foi a parte do Noé? A parte do Noé foi acreditar. O que ele teve que fazer para ser salvo? Acreditar. Ele trabalhou ali, ele construiu a arca, mas a salvação, ela foi dada por Deus a Noé. Veja que existem as situações onde Deus, ele condiciona algo. Se você fizer assim, Deus não disse para Noé, se você construir uma arca, eu mando chuva. Não, Deus disse, eu vou mandar chuva. E construa a arca, e entre na arca. Acreditou, acreditou. Não acreditou, perdeu a bênção. Obrigado, viu, Will? Com Abrão, mesma coisa. Sai da tua terra, da tua parentela e vai. Acreditou, acreditou. Não acreditou, perdeu a bênção. Aqui não. Aqui a conversa é diferente. Então, no assunto, na aliança mosaica ou de Deus com Moisés, nós vamos observar a importância, em primeiro lugar, da obediência. Eu costumo dizer que a obediência, ela está fora de moda. A obediência, ela não é algo que muitos estão felizes e satisfeitos em praticá-la. Mas a obediência, ela é o caminho para uma vitória. A obediência é o caminho para uma bênção. Vejamos o texto bíblico aí no versículo de número 5. Olha, falando da obediência. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Qual que é a condição? Obedecer. A importância da obediência. Você vai assinar um contrato lá com a empresa, vai começar a trabalhar. Olha, vou liberar essa palavra sobre você que está desempregado ainda. Vai começar a trabalhar. Já começou a trabalhar, Marcão? Vai começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar. Você vai assinar o contrato. E no contrato estará estabelecido o horário. Das 7 às 17. Das 8 às 18, você vai assinar o contrato, de segunda a sábado, de segunda a sexta. Se você trabalhar das 7 às 17, de segunda a sexta, de segunda a sábado, aí cada lugar vai ter um horário, vai ter um dia específico. Não é isso que importa para nós aqui. O importante é, se a pessoa respeitar o que está no contrato, se você observar isso, você receberá tanto. Se você deixar de observar isso, você perde
isso, aquilo outro. São contratos que são firmados com a intenção o quê? De um oferecer algo e o outro oferecer algo em troca. Olha Deus falando com Moisés: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então, o que é que Deus está querendo que o povo faça? Obedecer. Tem filho que não obedece o pai, que não obedece a mãe. Tem esposa que não consegue obedecer a missão dada por Deus ao casamento, logo não obedece ao marido. Ah, pastor, mas não tem que obedecer ao marido. Tem que ouvir o que o marido tem para dizer, porque a palavra de Deus nos ensina que a bênção ela passa pelo marido, é o marido sacerdote do lar. Mas ele não é salvo ainda, ele não é crente ainda, ele só dá trabalho. A Bíblia diz que pela oração da mulher, pela conduta da mulher, o marido se converte. É a Bíblia que diz. Então, é importante nós nos sujeitarmos. Na lição de discipulado tem uma parte que fala disso, a respeito da obediência, da submissão de uns para com os outros. Eu estou aqui falando com você na condição de pastor, de responsável por esse rebanho, por essa administração dessa igreja. Eu estou aqui, então o Marcos, o Will, eles estão subordinados às minhas orientações por questão de hierarquia, mas acima de mim está o pastor Toninho, que é o meu superintendente, o pastor Toninho, que é o meu presidente do estado, o pastor Mário de Oliveira, que é o meu presidente e pastor nacional. Se eu quiser andar e viver debaixo da bênção, eu preciso obedecer. É importante nós entendermos isso. Tem pessoa que vai para a empresa e não quer obedecer o patrão, não quer obedecer o encarregado. A pessoa quer mandar no patrão, quer mandar no encarregado. A pessoa quer mandar onde ela está, ela quer mandar, não, porque eu não aceito ordens e tal. Pois então, aí que está o negócio. Tem muita gente que vive com o céu fechado sobre a vida dele ou dela, né? Muita pessoa assim, porque tem dificuldade para obedecer. Quando a pessoa anda em obediência, o céu se abre. Começamos ontem a campanha dos céus, a campanha dos 120 dias, 120 dias de jejum e oração. Já falei do livro aqui para você, que está nos ajudando, dando um norte para a nossa conversa. E na lição de número 1, ontem, nós conversamos sobre manter o céu aberto. Manter o céu aberto. Qual que é a palavra de ordem para nós hoje aqui na cidade de Piracicaba? Estarmos em jejum e oração, pois eu estou em jejum e oração. Não me convide para jantar, porque eu não estou jantando. E nem me ofereça Coca-Cola gelada, viu, Will? Porque eu não estou tomando Coca-Cola gelada. E eu tirei um hábito meu, que eu costumo fazer a barba sempre, todos os dias, 120 dias sem fazer a barba, Will. Vou ficar mais barbudo que você. Vamos ver quem fica mais barbudo. Tirei esse hábito, Marcão. Pronto. Estou junto dentro de um propósito. Nós vamos nessa direção, pois então eu vou também. Eu acompanho o meu pastor, por isso eu não fico perdido, por isso eu não fico em dificuldade, por isso eu não vivo em luta, em prova, em problema. Eu acompanho, eu obedeço o meu pastor. O que o meu pastor ele fala, as diretrizes que o meu pastor dá, eu procuro seguir à risca. Tem muita gente que tem dificuldade para obedecer o que o pastor fala. Acontece que Deus usa o pastor para falar conosco. Pois então, Deus fala através do pastor Mário, através do pastor Toninho, através da minha vida com você, que congrega aqui conosco. Se você congrega aqui conosco, a diretriz para a sua vida vem desse altar. Não é de outro altar, de lugar algum. Tem gente que ouve tudo quanto que é outro pastor fala, mas não consegue ouvir o que o pastor dele ou dela fala. Mas quer viver na bênção, quer que o céu se abra, quer estar em paz, quer estar em tranquilidade. Não dá, não vai, não acontece. Haviam muitos deuses, mas
Apenas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó foi o Criador dos céus, da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Israel estava sendo convidado a ter uma aliança com o Deus Criador dos céus e da terra. E isso é importante nós pensarmos. Havia muitos deuses, mas quem é que estava firmando uma aliança com Moisés e, consequentemente, com o povo de Israel? Ah, pastor, há muitos pais. Sim, muitos pais. Mas você tem que obedecer o seu pai. Há muitas empresas, mas você tem que seguir a norma da sua empresa. Há muitas histórias de vida, mas você tem que aprender a obedecer e viver a sua história de vida. É importante nós identificarmos o chamado para nós vivermos com o céu aberto sobre a nossa vida. Tem muita gente que está vivendo com o céu fechado. É marido que não colabora, é filha que não colabora, é vida financeira enrolada. Tem muita gente que não tem paz, porque não consegue obedecer. Dá sempre um jeitinho para desobedecer. Quem desobedece e até finge que está obedecendo, está trazendo para si maldição, não está trazendo bênção. Condição, olha lá, vamos ler o texto. Volto aqui, capítulo 19, verso 5 e verso 6. Will, projete aqui para mim, por favor, até o verso 8, tá? Pode deixar no 5, eu vou até o verso 8 lendo com o pessoal. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança. Qual que é o propósito? A obediência. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Serão o que de Deus? O tesouro pessoal. Veja, Deus dizendo, eu vou cuidar de vocês como um tesouro. Alguém já viu uma pessoa que deixa o tesouro jogado em qualquer lugar? Uma aliança de ouro jogada em qualquer lugar? Uma correntinha de ouro jogada? Ah, que essa correntinha é minha, mas não tem problema, deixa aí, depois eu pego. Alguém faz isso? Alguém deixa uma joia de alto valor em qualquer lugar? Eu me lembro um dia que eu saí para vir para o culto pela manhã, quando eu ainda morava no São Dimas, deixei meu celular em cima da mureta, esqueci algo, voltei para dentro de casa pegar, quando saí o celular já não estava mais lá. Rapidinho desapareceu, e olha que o São Dimas, ele nem é movimentado pela manhã, mas assim, rapidinho desapareceu. Imagine se deixa uma joia, um diamante, uma pedra de um grande valor. Ninguém deixa, todo mundo guarda, cuida, protege. Então Deus, ele está dizendo, vocês serão protegidos, serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Verso 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Verso 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia falado e havia lhe mandado falar. Verso 8. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Olha só, depois nós vamos ver no decorrer da história como foi que o povo se comportou, se o povo obedeceu ou não. Tem muita gente que fala, vou obedecer, vou fazer, estamos juntos, é nós, mas depois faz tudo diferente, faz tudo errado. Na frente é de um jeito, por trás é de outro jeito. Gente que tem aliança, gente que tem compromisso, na frente é de um jeito, por trás é do mesmo jeito. Longe da pessoa, continua do mesmo jeito. Gente que tem aliança, gente que tem compromisso, não muda mediante circunstância ou situação. Gente que tem compromisso, permanece com o compromisso firmado. Deus chamou o povo para quê? Olha, o negócio é o seguinte, quero que vocês obedeçam,
Aí o segundo ponto vai falar do quê? Da distinção. Vocês serão um tesouro, como um tesouro guardado por mim. E é importante que você comece a pensar desse jeito. Deus está te chamando, te convidando, te convocando para observar a palavra dele, para te proteger e te promover. Pastor, eu estou na mesma vida, minha vida não sai disso, olha, não muda, tal. Pois eu te convido a olhar na manhã de hoje, se de repente você está acompanhando a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus, porque a palavra dele ensina que quem obedece e guarda a aliança, a palavra, é protegido, é promovido. É promovido. Talvez a sua empresa, ela não mude de patamar, continua na mesma. Por quê? Porque está sendo liberada a palavra, e aqui nós temos trabalhado de uma maneira muito positiva em relação aos profissionais liberais. Temos o Daniel que nos ajuda, orienta, ensina, não cobra nada nas instruções que ele tem dado aqui. Lá no escritório é outra história, ele é contador e ele vive de fazer contabilidade. E o trabalhador, ele é digno do seu salário, tem que pagar, não dá para ficar querendo viver, viu, Will? Querendo ficar vivendo de favor. Então, Daniel, você não dá uma ajeitadinha para mim? Você não dá uma ajeitadinha? Não dá, mas ele está conosco aí todas as segundas-feiras, dando orientações, aberto à conversa, ao diálogo, ao encaminhamento. Tá? Pastor, meu casamento, ele não anda. Será que você está observando a palavra? Porque Deus quer te promover, Deus quer que as pessoas passem a olhar para você e para o seu casamento como um casamento que era quebrado, mas foi restaurado. Mas se não houver obediência, se não houver a guarda da aliança, do compromisso, não tem promoção, não tem. Pastor, olha, é o seguinte, eu queria tanto avançar, crescer, melhorar na vida, mas minha vida não vai, ela está sempre na mesma. Está observando a palavra? Está procurando colocar a palavra em prática? Porque quando procura colocar a palavra em prática, naturalmente vem a promoção aliada à proteção. Deus te protege, Deus te promove. Está aí, obediência, distinção, é uma condicional. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Eu volto, parece que o pastor legisla em causa própria, mas não é. O pastor está aqui como tantos outros pastores espalhados em tantos lugares. O pastor é a ferramenta usada por Deus para abençoar vidas. Se você está aqui com a gente, se você é membro dessa igreja, então a sua palavra, a sua diretriz vem desse altar e você deve de observar. Nesses dias a conversa tem sido aliança. Nesses dias a conversa tem sido compromisso. Nesses dias a conversa tem sido fidelidade. Nesses dias a conversa tem trazido para nós o pensamento de como eu tenho me comportado em relação à palavra que tem saído desse altar. Talvez a vida da pessoa está cheia de dificuldades, cheia de problemas. Talvez a vida da pessoa não deslancha, não acontece nada. O texto ainda no verso de número 6 vai dizer: vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ou seja, Deus está prometendo dar voz a você diante dos anjos no céu, porque o sacerdote era isso. Quem é que o sacerdote, o que é que o sacerdote fazia? O sacerdote conversava com Deus a respeito do povo. Era o sacerdote que falava com Deus. Olha, Deus é isso, é aquilo outro. Ocorre que tem muita gente que não obedece, não cumpre, não observa a palavra, não é fiel, não é leal, aí depois vai querer orar. E nós já vimos isso, inclusive em lição de discipulado, que quando a pessoa não observa a palavra de Deus, ela dá de costa para a palavra de Deus. Quando ela vai falar com Deus, Deus dá de costa para a pessoa também. Isso é lição de discipulado, isso é o beabá, isso é o básico.
é a condição. Pastor, eu estou chegando agora nessa igreja, estou começando a participar agora, eu queria tanto que a minha vida fosse mudada. Pois então, observe essa aliança, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com o povo de Israel. Através do povo de Israel, todas as demais nações estariam olhando e vendo como Deus é bom e como Deus manifesta o poder dele. Deus está te escolhendo nesses dias, Deus está escolhendo a sua família, Deus está escolhendo a sua empresa, Deus está escolhendo o seu casamento, Deus está escolhendo os seus filhos, Deus está te escolhendo nesses dias, está te separando para te proteger, te promover, te honrar e te dar voz ativa e voz eficaz, aquilo que você falar acontecer. Tem muita gente que não consegue acreditar na própria oração. Nós falamos ontem disso, Marcão. Leitura do livro de ontem. Ontem nós falamos disso. O rapaz encontra com alguém no caminho. Esse alguém diz: viu, se o seu Deus é tão poderoso assim, então nós estamos sem chuva há algum tempo. Fala para ele fazer chover aqui. Se chover, aí eu vou acreditar no seu Deus. E o rapaz, quando ele vai orar a Deus, porque ele acredita na oração dele, o ajudante dele diz: não ore agora, porque se você orar agora, nós ainda estamos longe do nosso ponto de chegada, e nós não estamos com guarda-chuva, nós vamos tomar chuva. Quer dizer, o ajudante acreditava tanto na oração daquele amigo dele, a certeza de que viria a chuva era tremenda. Tem gente que não consegue acreditar. Você sabe por que tem gente que vive de pedir oração? E não é errado pedir oração, peça oração, eu peço oração para você, mas tem gente que vive de pedir oração porque não acredita na própria oração, porque sabe que não faz o que tem que fazer e não tem o céu aberto para a resposta de oração. A obediência, ela abre o céu. Quando você vai orar, o céu se abre e o fogo desce, a resposta chega. Olha, Deus promete voz diante dele, o pecado e a necessidade do Salvador. Na aliança de Deus com Moisés, Deus está mostrando o quê? A necessidade de um Salvador. Então, essa aliança, ela mostra exatamente isso. Ela mostra que se o povo obedecer, se o povo observar, se o povo tiver um compromisso com Deus, o povo vai estar em destaque, protegido e promovido. Mas essa aliança, ela não anula, ela não isenta, ela não quebra, ela não neutraliza a necessidade de um Salvador. Então, através da aliança de Deus com Moisés, começa a ser o quê? A ser apresentado um Salvador para a humanidade. A importância, você vê que anda em conjunto, começa a ser apresentada a importância do Salvador para a humanidade, e esse Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então, havia ali a antiga aliança de Deus com Moisés e Israel, aí vem a promessa de uma nova aliança, mas para que a pessoa possa desfrutar da nova aliança, ela precisa do quê? De obedecer. Obedecer em quê, pastor? Obedecer, aceitar Jesus como Salvador da vida dela, acreditar e aceitar. Obedecer em quê, pastor? Passar pelas águas do batismo, por exemplo. Obedecer em quê, pastor? Participar de Santa Ceia. Obedecer em quê, pastor? Permanecer, perseverar até o fim. Você vê que a obediência, ela continua sendo uma ação exigida e necessária para que a pessoa viva uma vida diferenciada nos dias de hoje. A aliança de Deus com Moisés, ela traz para o povo daquela época, a proteção e a promoção em relação às demais nações, mas os sacerdotes continuavam apresentando o sacrifício para que houvesse remissão
de pecados. Lembra que nós começamos falando da cor preta? Pois bem, nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós, por mais que nós obedeçamos, nós façamos a coisa certa, nós necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos, então, andava aliado à obediência, trazendo proteção e promoção, mas a necessidade do sacerdote apresentar o sacrifício a Deus para que houvesse remissão de pecados para o povo, lá atrás. E nos dias de hoje, a obediência, para que nós possamos viver uma vida tranquila. E o sacerdócio hoje, ele é de Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote que está acima de todos os sacerdotes, aquele que apresentou o sacrifício perfeito, e através dele não há mais necessidade de sacrifício para a remissão de pecados e para a salvação. Aí vem a nova aliança, tem alguns textos que eu quero fazer a leitura com você, para encaminhar o finalmente da nossa conversa. Então, agora há uma nova aliança, a aliança em Cristo Jesus. E é válido ainda acrescentar e dizer que Jesus, ele enfatizou: eu não vim para abolir a lei, eu não vim para desfazer a aliança feita por Deus com Moisés. Eu não vim, pelo contrário, eu vim para cumprir. Ou seja, Jesus disse: eu vim para obedecer. Segue a aliança da obediência para ter uma vida boa e tranquila, mas a aliança de sangue em Jesus para ter a salvação. Vamos ler Lucas 22, 20. Deixa eu tomar um golinho de água. Lucas 22, 20 diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha só, este cálice é a nova aliança. Por que nova? Porque a primeira aliança era lá com Moisés, através de Moisés. E agora? Agora a nova aliança em Jesus. 2 Coríntios 3:6 diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é interessante que lá atrás, nós conversamos disso não faz muito tempo, na quarta-feira, lá atrás vem a história daquela mulher samaritana. E na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz: vem a hora, e a hora é agora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Interessante, aqui o texto diz: uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja bem que ele está chamando a atenção, o texto chama a atenção para a nova aliança, nós vivermos ela cheios do Espírito, devemos aprender, devemos conhecer, devemos saber. Lá atrás havia a letra da aliança, haviam os 10 mandamentos, havia a letra, mas você podia observar a letra, se não recebesse a salvação através da fé, e fé, quem gera e liga em nós é o Espírito. Se não recebesse, morria lá atrás. Aqui é a mesma coisa, tem a letra. Para a letra, nós vivemos em obediência para termos uma vida boa, uma vida de proteção e promoção, mas para a salvação é o Espírito. Se com o coração você crê e com a boca você confessar, você será salvo. É a ação do Espírito na nossa vida produzindo o convencimento. Hebreus 8:8 diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade
de Judá. Olha aí, achou o povo em falta, mas está chegando, ou estão chegando dias em que eu farei uma nova aliança. Nós estamos vivendo debaixo dessa nova aliança. Sobre a nossa vida está a aliança de Deus em Cristo Jesus. Sobre a nossa vida está a confiança no sacrifício e na salvação promovida por Jesus na cruz do Calvário. Sobre a nossa vida está a bênção de Deus através da obediência, porque com a obediência Deus vai te proteger. Pastor, eu estou numa empresa lá, tal, o que o senhor me diz em cima disso para fazer a aplicação, encerrar e ir embora para casa? Eu te digo, obedeça. Obedeça o patrão, obedeça a patroa, obedeça o encarregado, o supervisor, o superior, obedeça. Obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe, obedeça a seu pastor, obedeça a seus líderes, obedeça, porque se você obedecer, você será honrado, você será protegido e promovido. Se você for uma pessoa que tem dificuldade de obedecer, você será um religioso, talvez até um bom religioso, mas um religioso que não tem a proteção e muito menos a promoção de Deus. Deus quer te honrar, Deus quer manifestar sobre a sua vida toda sorte de bênção, toda sorte de vitória. E para finalizar, eu quero ler o capítulo 31 de Jeremias, Jeremias 31 até o 34, que diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Deus deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Veja, nós estamos vivendo dias, e os dias que nós vivemos não são fáceis. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo dias em que a obediência à palavra de Deus, ela vai gerar, não apenas em nós, mas através dos nossos filhos, dos nossos descendentes, um comportamento que verdadeiramente será destacado entre os demais. É comum você ver dentro de uma mesma casa uma pessoa que serve a Deus ter um tipo de vida muito bem, muito boa, obrigado. E na mesma casa uma pessoa que não quer saber de Deus, que não aceita a Deus, que tem até raiva de quem gosta de Deus, viver uma vida de desgraça, de tristeza, de dor. Às vezes até é dito: olha, se fulano fosse crente, a minha casa, a minha família seria melhor do que já é. Por quê? Porque uma pessoa que crê em Deus e obedece a palavra, ela traz para si a obediência, ela traz para si a prática da palavra e, consequentemente, a honra dada por Deus. Que Deus nos guarde, nos ajude, nos abençoe, nos proteja e nós tenhamos condições de colocar em prática a palavra. Por mais que de repente seja difícil, às vezes é difícil você obedecer, mas é a obediência que gera vitória na nossa vida. É a obediência. Que Deus te abençoe, e em nome de Jesus você possa desfrutar da proteção e da promoção. E que tudo que Deus tem reservado para você se cumpra em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração nesse momento para nós finalizarmos essa nossa conversa. Deus, obrigado, muito obrigado, porque o povo de Israel tinha uma aliança proposta a eles,
que era obedecer ao Senhor e à tua palavra. Assim nós temos que entender, Deus, que o Senhor é um Deus que estabelece o parâmetro, ou os parâmetros, estabelece os limites, fazendo aplicação para a minha vida. Se eu sou um pastor na igreja do Evangelho Quadrangular, não adianta eu observar o que o pastor da Assembleia de Deus, ele recebe de orientação do líder dele. O meu pastor é o Senhor, é o pastor Toninho, não é o pastor Valdemir, o pastor Macedo. Meu pastor é o pastor Toninho, é o pastor Mário de Oliveira. Que meu irmão, que minha irmã entenda isso daí. A empresa onde eles trabalham, ele tem que obedecer o que é falado naquela empresa. Não adianta ficar querendo olhar o que acontece na empresa ao lado. A casa, a família do meu irmão, da minha irmã, o jovem, o adolescente, não adianta querer ficar olhando como acontece na casa do vizinho. É na casa dele. E nós assim, ó Deus, entendamos, obedeçamos e possamos desfrutar da tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te ajude, te guarde e te proteja, para que você coloque em prática tudo o que Ele tem para você. Tá legal? Agora